Na paz do Senhor Jesus, amém? Estou mais uma vez aqui, né? Na presença do Senhor Jesus, né? Fazendo mais um vídeo de oração para os irmãos. Mas hoje eu vou começar diferente, né? Orar para os irmãos diferente. É uma oração. Porque Deus me deu uma visão, né? Do Salmo 14, né? Explicando para mim o que estava acontecendo, baseando, né, a vida do ser humano em cima do Salmo 14. E eu fui buscar de Deus a direção, por que era que Deus estava me mostrando naquele salmo. E hoje Deus me deu a resposta, né? Então hoje eu vou orar aqui com os irmãos. O Salmo 23 é como uma oração, né? O Salmo 23 é a fonte que nós vamos entrar para nós aprender com o Senhor Jesus. Então o Senhor me deu uma direção muito diferente do Salmo 23 para mim poder orar para os irmãos e falar com os irmãos, porque eu quero dizer para os irmãos, eu orava o Salmo 23, lia muito, fazia campanha, não entendia. Agora o Senhor me deu a revelação e está me trilhando para mim orar assim para os irmãos. Então aqui eu vou começar dessa maneira com os irmãos, né? Peço agora a presença do Espírito Santo de Deus aqui, que Deus faz presença aqui, que venha tirar todos os impedimentos, todas as barreiras, e nós vamos começar a orar, irmão. Já é uma oração, né? Então eu vou começar aqui, Salmo 23, o bom pastor. O versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então aqui, Deus já está dizendo que Ele é tudo para mim e para você. Nada vai faltar para nós se nós colocamos nas mãos do Senhor a nossa vida, o nosso sonho, os nossos projetos, a nossa família e tudo aquilo que nós precisamos receber das mãos do Senhor Jesus. Versículo 2. Deita-me, faz em verde pasto, guia-me amansamente das águas tranquila. Então aqui, Ele já está dizendo que Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Deus, que Ele venha abrir os caminhos para mim e para você passar. Então, a partir que nós colocamos nas mãos dEle, tudo Ele vai fazer para mim e para você. Versículo 3. Refrigerar minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Então aqui Ele está dizendo que é para nós se entregar de alma e coração ao Senhor e pedir para Ele vir tirar todos os impedimentos, todos os embaraços, aquilo que atrapalha a nossa família e para a presença do Senhor. Então assim o Senhor está ensinando nós a ler o livro do Salmo 23. Agora, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Olha que coisa linda que Deus está falando nessa palavra. Então Ele está comigo, está com você, está com cada um de nós. Basta nós colocar a nossa fé, nosso sonho, a nossa esperança, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai fazer para mim e para você. Aqui no versículo 5, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Olha o que está falando aqui comigo e com você. Então, nossos inimigos pode se levantar contra nós, pode querer tirar nossa presença do Senhor, pode olhar para mim, para você, dizer que Deus não usa eu, não usa você. Então, quando nós está falando do amor de Jesus, irmãos, nós ganhamos muitos inimigos, porque Ele não quer deixar o nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado. Então, olha que Deus falou para mim e para você aqui, né? Que Ele está conosco, né? Então, Ele está dando livramento para mim e para você. Aqui no 5, Ele vai falar aqui muito mais poderosamente comigo e com você. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Então, que coisa linda que Deus está falando comigo, que Ele está preparando, né? Ele prepara uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. Então, eles não estão dizendo para mim e para você que Ele não vai fazer. Os nossos inimigos podem perseguir, pode tirar pedra, pode se levantar contra nós, mas se nós colocamos a nossa família nas mãos do Senhor Jesus, nós tiramos todos os impedimentos, todos os embaraços, então Deus está conosco. Por que não Deus está falando aqui comigo e com você? Agora, aqui no versículo 6, Ele vai dizer bem dessa maneira assim, ó. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirem todo o dia da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então nós temos morada eterna junto com o Senhor. Então nós estamos aqui no Salmo 23,
O Salmo 23, irmãos, para mim, para você entender, qualquer versículo aqui dessa palavra aqui, Deus está dando uma instrução para mim e para você, para nós ter fé, para nós buscar das mãos do Senhor aquilo que nós maneja receber das mãos do Senhor. O Salmo 23 é um salmo da providência divina, é um salmo de cura, é um salmo de porta aberta. Basta você abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar e deixar Deus fazer, porque muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. A coisa que ficou aqui, o versículo 1, ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, a partir que nós abrimos nosso coração para o Senhor, chamamos eles para entrar dentro da nossa casa, fazer morada, nada mais vai faltar para mim, para você. A providência divina vai vir, o amor de Cristo vai vir no meio da nossa família. Talvez hoje você não está entendendo essa mensagem, mas se você estiver passando por algo que está entristecendo o teu coração, que está tirando a sua paz, está tirando o teu sono, então pega no Salmo 23, que o Senhor vai te dar uma direção correta para você fazer a obra do Senhor, para você ganhar o seu livramento, não importa as perseguições que você está tendo, mas nós temos que confiar no Senhor. Então o Senhor fala aqui no 2, versículo 2, deita-me e faz viver de pasto, guia-me mansamente das águas tranquilas. Então nós temos que colocar os nossos problemas nas mãos do Senhor Jesus. É Ele que vai fazer para mim e para você. A partir que você olha para o céu e falar com Jesus dessa maneira: Deus, eu já procurei todos os recursos da terra, não consegui. Agora é com o Senhor. Coloque nas mãos de Deus, Ele vai fazer por você. Talvez você foi no médico, pegou um diagnóstico lá que você não gostou, que aquele médico falou que você está desenganado da medicina. O Senhor fala aqui no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então Jesus, Ele é o amor, Ele é a providência divina para mim e para você. Talvez você vai querer desabafar com alguém, ninguém vai poder te ouvir, ninguém vai querer te ouvir, mas Jesus vai te ouvir. Você vai pegar, você vai entrar no seu quarto, você vai conversar com o Senhor vai te dar direção e vai olhar para você e vai dizer: filha, eu estou contigo. Essa doença que você está enfrentando não é para a morte, é para a glória, é para o meu nome ser glorificado, é para o meu nome ser exaltado. Porque muitas vezes as pessoas não querem ver a sua felicidade, mas quando você vai falar do seu problema para aquelas pessoas, eles começam a querer ouvir o que você tem para falar, mas depois sai falando mal e vai dizendo assim: uai, não era tão poderoso, não era o bonzão, porque está passando por isso, mas não sabe que talvez uma aprovação que você tem que passar. Então, muitas vezes, nós temos que se pegar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele que está falando para mim, para você, né? Que Ele está falando aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. E sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas veem que nós somos missionários, que nós oramos, que nós falamos do amor de Jesus. Irmão, mas nós passamos uma batalha espiritual muito grande, nós passamos perseguições muito grandes com enfermidade do além, para não deixar nós falar do amor de Jesus, para não deixar nós pregar a palavra do Senhor. O que nós temos que fazer? Nós vamos dobrar o joelho no chão, nós vamos buscar a mão do Senhor Jesus. E o Senhor fala que o Salmo 23 é o Salmo da cura, é um salmo que vai curar toda a sua enfermidade, diagnóstico que venha do médico, que venha, né, do além também, que muitas enfermidades que você tem tanta dor no corpo, você vai no médico, você não consegue um diagnóstico certo e você continua com aquela dor. Então a sua dor é espiritual, a sua dor é do além. Então nós temos que fazer o quê? Ir no trono de Deus buscar a nossa cura. E é dessa maneira que eu estou fazendo. Não tenho vergonha de dizer para os irmãos. Talvez os irmãos vejam aqui, a gente passa assim, irmãos, todas as pessoas que carregam a luz do Espírito Santo, que ora, que intercede,
passa por boas, né? Por um mal bocado, mas nós estamos aqui, aí tenta querer trancar a nossa voz para nós não orar, para nós não interceder, mas nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui falando do amor de Jesus, porque nós fizemos uma aliança com o nosso Deus, e a partir que nós fazemos aliança com o Senhor, nós temos que amar Jesus, nós temos que fazer para Jesus. Aquelas almas, talvez você está ali numa dor, e aquelas pessoas vêm e ligam para você, pedem uma oração, e você vai orar, porque você tem amor pelas almas, você tem amor pelo Jesus. Então, aqui a gente ora para toda a população da terra, nós oramos para nossa família, nós pegamos, né, problemas, assim, dor das pessoas, porque, irmão, não é fácil, eu quero dizer para os irmãos, não é fácil, nós estamos aqui orando, mas nós temos gratificação a Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque eu passo por várias lutas, provação, com enfermidade, com a minha garganta, né, com a minha voz, mas eu estou aqui dizendo para os irmãos, hoje verdadeiramente eu encontrei com meu Deus assim na matéria de ler a palavra do Senhor, porque cada salmo desse, irmãos, é uma resposta de Deus falando conosco. Basta você crer. Se você estiver passando por algo ali, talvez você está sendo rejeitada, vai no Salmo 23, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te dar instrução, você vai ter sonho profético, sonos profundos, você vai ver a voz de Deus, você vai ouvir Deus te chamando às madrugadas para você orar. Então hoje eu quero dizer para cada um de vocês, irmão, eu fiquei muito feliz, muito grato a Deus, quando Deus me deu as respostas do Salmo, do livro dos Salmos, porque o Senhor fala, filha, esse livro dos Salmos, todos os versículos da Bíblia, mas os Salmos, ele é feito como uma oração. Quando Davi estava no sofrimento, ele estava na caverna orando por mim, pedindo para mim, porque esse Salmo 23 também é um salmo de louvor e gratidão a Deus. Então, por que nós, irmão, não vamos buscar? Por que nós não vamos na fonte da água da vida buscar o melhor de Deus? Porque, irmão, nós temos que viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Nós não podemos ficar deixando as pessoas massacrar nós, dizer que nós não vai vencer, que nós não vai conseguir. Nós temos um Deus vivo, nós vamos buscar a água da fonte da vida de Deus, nós vamos buscar a nossa saúde, nós vamos buscar a nossa cura, o nosso milagre. Não sei qual é a situação que você está passando, mas se você foi aqui no Salmo ler e pedir para o Senhor abrir uma porta para você, Ele vai abrir a porta para você, Ele vai tirar os impedimentos, Ele vai tirar os embaraços. Então eu quero dizer para cada um dos irmãos, vamos ficar debaixo da figueira, vamos buscar a presença do Senhor. O médico pode ter desenganado você, mas Deus ainda não. Então o Senhor sempre fala, onde há um coração batendo, há esperança, né? Então muitas vezes aqui no 5 o Senhor fala de novo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Olha que coisa linda que Deus está escrevendo para mim, para você. Deus mudando a minha história, Deus mudando a sua história através do Salmo 23. Olha só a grandeza de Deus. Irmão, isso, se eu tivesse, a presença de Deus aqui está sendo tão grande nesse versículo. Se eu pudesse estiver falando em mistério e pulando, estou aqui pulando em mistério. A presença de Deus está grande aqui no Salmo 23. O Senhor disse que é para mim ensinar, falar para os irmãos, buscar dessa maneira. O Salmo 23, não somente orar assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai com atitude, vai com autoridade do Espírito Santo, porque Jesus vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida. Orienta na banaia, surianta na banaia. Jesus está com a mão estendida para me abençoar minha pessoa, abençoar minha família, abençoar a sua família. Não importa a situação que talvez o seu filho está passando, a sua filha está passando, mas você sempre vai profetizar dentro da sua casa. O meu filho é uma bênção, o meu filho é uma bênção na presença do Senhor. Não fala que o teu filho está dando trabalho, não fala que a tua família é uma família que está dando muito trabalho, somente glorifica, exalta o Senhor. Começa a orar esse salmo como uma oração profética dentro da sua casa e tu verás o que Deus vai fazer. Irmãos, dessa semana
que eu comecei a orar, buscar de Deus entendimento e sabedoria do Salmo, o Senhor me deu muitas visões. O Senhor está falando comigo e com você que nós não podemos temer o homem nem a mulher, mas sim a mão de Deus. É Ele que vai dar o livramento para mim e para você. Então é para nós continuar ficando na presença do Senhor, buscando de Deus a sabedoria. Talvez as pessoas passem por esse livro, talvez assim não dá a questão do livro sagrado. Irmão, aqui é a boca de Deus falando comigo e com você, e dando uma instrução para mim e para você. A partir que você quiser comprar uma casa, um carro, tudo que você quiser, começa a ler e ler com muita unção, com muito poder. Falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me responda através do Salmo 23, porque eu preciso buscar do Senhor uma resposta, uma porta aberta. Jesus vai te dar resposta, Jesus vai abrir o mar para você passar, Jesus vai fazer tudo por você. Não desista, irmãos, busca de Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir algo, talvez, da mão das pessoas, mas Jesus está aqui, olhando para mim, olhando para você. Oh, meu filho, eu quero falar com você no Salmo 23 hoje. Vai lá, Ele vai colocar um desejo no teu coração. Deus vai usar alguém para enviar para você. Então começa a fazer dessa maneira, começa a buscar de Deus a sabedoria, porque o Senhor está mandando dizer para cada um de vocês que o Salmo 23 é a fonte da água da vida. Quando você quiser buscar o teu sonho, os teus projetos, a faculdade, tudo o que você quiser fazer com o Senhor. Desde que você venha abrir o seu coração para o Senhor e falar: Senhor, faça de mim um vaso de honra na tua presença, porque eu não tenho hábito de ler a Bíblia, mas agora eu vou começar a buscar o Senhor, a minha resposta do Senhor, no Salmo 23 ou no Salmo que Deus tocar no teu coração. Então eu quero dizer para cada um dos irmãos: não deixe o inimigo roubar a sua bênção, não deixe o inimigo roubar a sua família, não deixe o inimigo roubar o projeto que Deus entregou nas tuas mãos, porque Deus vai levantar do trono para te abençoar, para tirar os impedimentos, para tirar as barreiras. Irmão, nós temos que começar a agradecer a Deus pelas as palavras lindas que Deus deixou escrito nesse livro sagrado e começar a buscar o Senhor para Deus dar o livramento. Talvez não importa as perseguições que você está passando, mas se você ter fé e confiar, eu garanto para você, irmãos, que Deus vai falar contigo como Deus falou comigo sobre o Salmo. Todos os salmos o Senhor está falando comigo diferente. Então eu quero dizer para cada um dos irmãos: Vamos pegar o livro sagrado do Senhor para nós fazer coisas boas, para Deus salvar a nossa família, salvar todos aqueles que estão perseguindo nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Muitas vezes você vai falar assim: mas missionária, não é fácil nós orar por nossos inimigos, mas também, os irmãos, não é difícil. Ore que Deus também converte ele. Deus também vai converter, Deus também vai colocar ele no caminho que você vai trilhar para Jesus. Aí, muitas vezes, quando chegar naquele último momento no julgamento, o Senhor vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: tá vendo? Eu não disse para você que eu mudaria ele no Salmo 23? Eu não falei que no Salmo 23 eu libertava os teus filhos dos vícios? Libertava os teus filhos daqueles vícios que você pede para mim e eu não tenho, e você achava que era impossível, mas para mim não é impossível? Porque a partir que você colocou nas minhas mãos e você confiou e deixar para mim fazer para você, então eu vou fazer. Só que muitas vezes nós queremos fazer com nossas mãos, irmãos. Nós queremos que Deus liberte nosso esposo, nossa família. Irmão, tudo tem um projeto, tudo tem um tempo. Tudo é o tempo de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. O Senhor me chamou. Depois o Senhor chamou meus filhos. E agora o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai fazer, vai chamar o meu esposo, vai chamar todos aquilo que Deus quer colocar nas minhas mãos para me ganhar para o reino do Senhor Jesus. Jesus vai fazer. Aí ele vai dizer: valeu a pena, minha filha, as perseguições que você passou lá na terra, valeu a pena, porque olha tantas almas que você ganhou para o meu reino. Então, irmão, nós temos que preocupar com a salvação da nossa família e depois dos nossos vizinhos, dos nossos parentelas e daquilo que Deus colocou para nós interceder.
Então hoje eu quero dizer para cada um dos irmãos, irmão, fica no Salmo 23, faça a campanha no Salmo 23, ou se você quiser escolher o Salmo que você quiser escolher nesse livro, você vai ter a resposta do Senhor. Mas o Senhor está mandando dizer, abra o seu coração, abra a sua mente, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer, e tu verás o que Deus vai fazer. É gratificante, irmão. Orienta, Nabanaia, Surianta, Nabanaia, Deus grande, Deus forte, Deus de maravilha. Deus vai abrir o mar para você passar. Deus vai tirar todos os impedimentos para você passar. Mas para isso nós temos que deixar Deus trabalhar. Nós temos que olhar para Jesus. Nós não podemos passar uma provinha agora e nós já abandonar o nosso Deus. Aí que nós temos que continuar firme na presença do Senhor, porque a vitória vem. A vitória vem, eu te garanto para você, que é muito gratificante a Deus. Esse Deus é tão maravilhoso, se eu pudesse dizer para vocês como ele está, a presença de Deus está tão grande aqui, que eu estou lutando com o Espírito Santo para não falar em mistério, de tanto que Deus está aqui falando através do Salmo 23. O Senhor manda dizer para cada um dos irmãos, Ele vai curar, Ele vai dar libertação dos vícios, Ele vai dar libertação de tudo aquilo que atrapalha você a fazer a obra do Senhor. Ele vai dar libertação para toda a sua família, Ele vai dar libertação para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus parentela. Basta você crer e você confiar. Porque Jesus, Ele está com a mão aberta, estendida para mim, para você, e dizendo, estou aqui, meu filho, para entregar nas tuas mãos a bênção e a vitória, aquilo que você pediu para mim, eu estou aqui para fazer para você. Mas para isso, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu fazer por você. Não queira fazer com as suas próprias mãos, que você não vai conseguir. Mas se você me convidar, Jesus vai na frente, e o Senhor vai abrindo os caminhos, e eu vou fazer a obra do Senhor, e o Senhor vai tirar os impedimentos, vai tirar as barreiras. Orienta, Nabanaia, Surianta, Nabanaia. Deus grande, Deus forte, Deus de maravilha, Senhor. Sim, papai querido, papai amado. E aqui no versículo 6, o Senhor está falando assim, certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todo o dia da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o Senhor está acrescentando um ano de vida na minha vida, na sua vida. Então nada está perdido para você. Nós vamos morar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que chamar a presença de Deus na nossa casa, na nossa família e tudo aquilo que você for fazer de bom para Deus. Tudo que você for fazer, meus irmãos, não deixe esse Deus. Não deixe, porque eu estou aqui dizendo para cada um de vocês, é gratificante que Deus vai fazer. O Senhor falou que vai ter libertação completa de família que está necessitada de ouvir a voz do Senhor. Família que está necessitada de uma resposta, está pedindo de Deus uma resposta. E no Salmo 23, o Senhor vai falar ricamente com cada um de nós. Então vamos colocar na presença do Senhor. Então essa é a oração que eu estou deixando para cada irmão, para cada irmã que está aqui comigo, né? Agradeço cada um de vocês e eu tenho certeza que Deus vai dar uma visão de água para vocês, porque vai ser algo divino que vai vir das mãos de Deus. Eu tenho certeza absoluta, irmãos. Deus está preocupado comigo e com você, porque Deus, né? Ele é Deus de amor, Deus de poder, Deus de bonança. Ele visita a nossa despensa, Ele visita a nossa família, Ele tira os impedimentos, Ele tira as barreiras. Então, nesse momento, Jesus, eu peço, com essa oração, eu saldo cada um dos irmãos capazes do Senhor Jesus, porque o Salmo 23 foi uma oração que veio do trono do Senhor para me fazer com cada um dos meus irmãos queridos que está comigo em Cristo e que vai vencer e que Deus vai jogar por terra todos os impedimentos, todas as barreiras. Eu não sei qual é a cruz que você está carregando, mas o Senhor manda dizer que vai cessar esse peso. O Senhor vai tirar os impedimentos, o Senhor vai tirando as barreiras, porque no teu sangue há poder, no teu sangue há vitória. Orienta, Nabanaia, Surianta, Nabanaia. Deus grande, Deus forte, Deus de maravilha, Senhor. Fala com teus filhos, Pai, tira os impedimentos, tira as barreiras, Senhor. Deus,
essa oração hoje, a oração da família, do lar. O Senhor visita cada um dos teus filhos, tira os impedimentos, tira as barreiras, vai de encontro àquela mãe que está pedindo para o Senhor libertar o teu filho, a tua filha. Não sei qual é o motivo que eles estão pedindo a libertação, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que eles possam morar na casa do Senhor todos os dias e louvar o Senhor e agradecer o Senhor, meu Pai, porque o Senhor é Deus da providência divina. E nesse momento, eu salvo os irmãos na paz do Senhor Jesus, e na paz do Senhor Jesus, e na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão?